Vamos lá, turminha. Nossa segunda parte da atividade de hoje, de quinta-feira, é História. Geografia foi bastante fácil, sobre a população brasileira, a formação da população brasileira, na verdade. E hoje, quinta-feira, dia 25 de março, vamos dar continuidade. A gente vai falar um pouquinho, né, da cidade de São Sebastião na disciplina de História de hoje. Olha só, temos aí, né, uma parte turística aí da cidade, para tirar foto. E aí a gente vai dar continuidade, o professor vai explicar bem direitinho aí para vocês aqui um pouquinho sobre a cidade de São Sebastião. Teve aí 16 de março, a emancipação política, né? Não foi de descobrimento, que é diferente, tá bom? 519 anos foi o dia da descoberta e o dia da emancipação é um pouquinho menos, foi quando São Sebastião de Vila virou uma cidade. Vamos lá. A cidade de São Sebastião. São Sebastião é uma das cidades mais antigas do litoral norte. Acredito que é a mais antiga do litoral norte, né? E faz 519 anos desde o dia em que foi descoberta. Por que, professor, tem esse nome de São Sebastião? O professor, na outra explicação, né, tinha dado para vocês já sabem, o professor vai repetir aqui. Os portugueses, quando começaram a fazer a colonização do Brasil, né, desse continente, eles começaram a dar nomes aos lugares. Mas como que cada lugar é um lugar diferente, eles iam passando, tinha o pessoal que eles iam pela costa, né, do país, mapeando, né, eles tinham que dar nome aos lugares. E eles também tinham o costume, né, dependendo do lugar, como ele parecia, e dava o nome do lugar ao santo do dia, porque como eles eram bem católicos, eles acreditavam na questão da regência dos santos daquele dia. Cada dia tinha uma comemoração de um santo, e quando eles passaram por aqui, era dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro, eles olharam lá, né, no livrinho que eles tinham, hoje é dia de São Sebastião, então esse lugar vai chamar São Sebastião. E a Ilha Bela não chamava Ilha Bela, chamava Ilha de São Sebastião, tá bom? Essa é uma parte da história que o professor está contando para vocês, o porquê do nome da nossa cidade tem esse nome, né? Então vamos lá. Antes da colonização portuguesa, a região era ocupada por quem? Pelos índios, né? E aqui o Brasil tinha muitas tribos de índios, né? Várias línguas, e era ocupado pelos índios tupinambás e os tupiniquins, né? O professor esqueceu um S aí, mas é tupiniquins, tá? Sendo a Serra de Boiçucanga, quem já foi em Boiçucanga, era a divisa natural das terras das tribos, que possuíam uma rivalidade, ou seja, esses índios têm uma história muito interessante sobre eles. Eles eram inimigos, né, entre si, e hoje pode visitar o que restou da cultura indígena. Então, vamos recapitular. Tinha os índios tupinambás, os tupiniquins, né, que moravam por aqui, e eles eram inimigos, tribos inimigos, né? E onde era a divisa com eles? Era lá na Serra de Boiçucanga, aquela serra antes de Maresias. Eles não podiam passar, nenhum vir para cá e nenhum outro ir para lá. Então essa era aquela divisa natural das terras, né? Ninguém podia passar para cá e nem para lá, senão aí ia ter uma guerra. E o que sobrou desses índios? Então, se você for lá em Boracéia, divisa lá com Bertioga, né, em São Sebastião, tem uma aldeia ainda lá de índios que sobrou desses índios, né, chamada a aldeia do Rio Silveira. O professor já foi lá, muito legal, e é índio mesmo, e foi o que restou, né, eram milhares de índios, né, o que restou. Tem lá a sua oca, tem tudo direitinho lá. São índios mesmo. Continuando. Após a colonização de São Sebastião, foi pouco explorada a cidade, né? Foram feitas tentativas de implantar fazendas de café, então eles tentaram colocar fazenda de café aqui, né?
como podemos ver algumas ruínas pela região, e a cidade foi usada como rota ilegal de tráfico de escravos. Por que ilegal, pessoal? Primeiro, vamos lá, voltar. Primeiro eles tentaram colocar aqui algumas engenhos, né? E a região acho que foram feitas para plantio de café, né? Não é o clima certo para o café. Lá para o lado de Minas, lá para o interior de São Paulo, talvez não é certeza que a produção do café rende mais. Aqui perto da praia, essas fazendas de café não deram muito certo, né? Aí o que tinha aqui? Como São Sebastião tem um porto natural, né? Muito que a natureza beneficiou nossa cidade com esse porto, né? Agora tem um porto mais moderno. E aqui tinha um tráfico ilegal. Por que ilegal? Porque uma época ele era legal, né? Não era crime. E depois houve uma lei proibindo o tráfico de escravos. E aí o que eles faziam? Traziam escondidos escravos, né? Para serem escravos. Eles desciam aqui no Porto de São Sebastião e eles iam caminhando para o lado do interior de São Paulo e Minas. Então aqui foi uma rota, né? Um dos caminhos para trazer os escravos da África. Mas a cidade evoluiu com pequenas vilas de pescadores, né? Pequenas comunidades que aos poucos foram crescendo, né? E formando o que temos hoje, o que vemos hoje. A principal vila começou no centro ali da cidade, chamado Centro Histórico da cidade, concentrando alguns pontos turísticos importantes, como a igreja, como ali a Casa de Esperança, tem o porto. Então tudo isso, a parte ali do centro da cidade é considerado centro histórico. Por que histórico? Porque traz a história, como que ela era antigamente, né? Aqueles casarão lá de 300, 200 anos ali atrás, né? Da Rua da Praia ali, são tudo casarões antigos, feitos ali, muitos pelos escravos, né? Se você for na Secretaria da Cultura, você vai ver a grossura das paredes, que não tinha ferro que colocar, né? Então, professor, de que é feita a parede? Barro, pedras que eles pegavam de rios, dos mares, conchas do mar, olha só, não tinha cal, eles misturavam concha, e óleo de baleia, olha só, para fazer aquela mistura. Eles faziam as paredes bem grossas, né? Com esse tipo de material, né? Conchas, barro, pedras, né? E óleo de baleia. Olha só que interessante, né, pessoal? Então aí, como centro histórico, né? Que mostra toda a evolução da vila de São Sebastião, tem prédios tombados. O que é prédios tombados? Porque tombou e caiu? Não, é prédio que tem proteção da lei. Ninguém pode mexer numa telha, numa porta lá, sem antes pedir autorização. Se falar, mas eu quero colocar uma porta mais moderna, de vidro, de alumínio, outra porta de madeira, não pode. A lei proíbe. Por isso que é um prédio tombado, é um prédio preservado. E as ruas e características, né? Tem ali também o sítio arqueológico de São Francisco, aquelas ruínas que vocês sobem ali do lado direito, quando está subindo ali do São Francisco, Morro do Abrigo, ali é um sítio arqueológico. Ali foi uma das fazendas de tráfico de escravos mais antigas da região. Então ali tinha uma fazenda, né? Era ruínas de uma fazenda antiga de escravos. Cerca de 32 praias, né? Temos lendas, bairros e vilas por toda a costa, que é praticamente dividida pela população local como um centro, né? Então, como é dividido a nossa cidade, aqui pela nossa população, classifica a divisão da nossa cidade. Então, vocês estão acostumados, né? Fazer, eu vou lá para o centro. Meu pai trabalha na Costa Sul. Eu vou dar um pulinho lá na Costa Norte. Então, nossa cidade está dividida em centro, Costa Norte e Costa Sul. Tá bom? Professor, e aí, como que São Sebastião faz divisa de limite com quem? Quais são as cidades que estão do lado de São Sebastião? Vamos lá. E a última linha aí para vocês, desse textinho, tá lá embaixo. São Sebastião faz fronteira com a cidade de Bertioga, lá para o lado do sul,
Caraguatatuba para o lado do norte e atrás de São Sebastião. São Sebastião faz divisa com Salesópolis, poucas pessoas sabem disso. E agora vocês, alunos privilegiados, o professor está ensinando vocês. São 3 as cidades que fazem parte da fronteira com São Sebastião. 3 cidades, quais são? Bertioga, Caraguatatuba, Salesópolis. Bertioga, Caraguatatuba e Salesópolis. Professor, e a Ilhabela? Olha aí, a Ilhabela dá entrada à cidade. São Sebastião dá entrada. Ilhabela não faz divisa com nenhuma cidade. Ilhabela é uma ilha. Ilhabela faz divisa, fronteira com o oceano, com o mar. Não tem divisa. Tem gente que coloca a Ilhabela, mas fica na frente de São Sebastião. Não faz divisa com São Sebastião. Entre Ilhabela e São Sebastião tem o mar. As cidades que fazem divisa com São Sebastião, fronteira, que fica do lado, Bertioga, Salesópolis e Caraguatatuba, tá bom? São essas 3, não pode esquecer, tá bom, pessoal? Vamos lá para a nossa atividade. Quantos anos tem a nossa cidade desde a descoberta? Tá lá no começo do texto. A nossa região era ocupada por quem antes da colonização portuguesa? Quem que morava aqui antes de chegar os portugueses? Vocês estão cansados de saber? Coloca a resposta para o professor saber, isso que vocês sabem. A3, onde está a cultura indígena, né, que restou da nossa cidade? Onde eles estão? Tá no texto que o professor falou, o que restou da cultura indígena está lá na divisa com Bertioga e Boracé. Qual é o nome dessa aldeia? Aí você vai colocar o nome da aldeia, tá? O que restou da cultura indígena. Como nossa cidade evoluiu? Como a cidade evoluiu? Como começou? O professor comentou lá. Através de viras de quê? São pessoas que faziam alguma atividade aqui. Com elas que teve a evolução. E a população de São Sebastião, como é dividida? A cidade está dividida de que forma? Então tem 3 formas aí de divisão. Vou falar uma. Centro. Então quais outras 2 que está dividida aí a cidade? Por região. Facinho, né, pessoal? 6. Quais são as cidades que São Sebastião faz a fronteira? São 3, o professor acabou de explicar quais são as 3 cidades que fazem fronteira de São Sebastião. E aí você vai fazer um desenho. Professor, eu não imprimi, posso fazer no caderno? Pode. O desenho pode fazer no caderno de desenho? Pode. Pode ser no caderno de história? Pode, tá bom? Faz um desenho de um ponto turístico da cidade ou ponto histórico da cidade. Ah, professor, o que eu posso desenhar? Você pode desenhar as praias aí, ou em frente aí a igreja de São Francisco, você pode fazer aí a igreja de São Sebastião, você pode fazer a Rua da Praia, você pode fazer algum lugar, as ruínas aí de São Francisco, né? Você faz o que você achar legal para colocar aí, fazer um desenho bem bonitinho, bem caprichado. Pintar não é rabisco, pintar é bonitinho. Você já viu um desenho aí, um colorido? Se tem um brinquedo, ele é rabiscado? Ele é pintado de qualquer jeito? Não, ele é bem pintadinho, bem desenhadinho. O professor não sei desenhar direito, só caprichar, tá bom? O professor vai reconhecer o esforço de vocês. É isso, pessoal, nossa aulinha de história, né? Geografia que o professor já deu. E o professor está à sua disposição, tá bom? Até mais.